Olá! Dando continuidade aos tutoriais do Google Forms, hoje eu vou te ensinar como construir mais um tipo de questão, que é a grelha de caixas de verificação ou grade de caixa de seleção. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos, sou professor de Educação Física e hoje eu vou te ensinar como é que se constroem perguntas com respostas de grade de caixa de seleção ou grelha de caixas de verificação. Vamos a isso. Então aqui já no nosso Google Drive vocês já sabem como chegar até aqui dos outros tutoriais. Vamos clicar então aqui no nosso modelo de teste. Vamos rolar até o fim. Vou selecionar a última pergunta para introduzir então uma pergunta nova. E hoje eu vou aproveitar ainda um outro recurso que já foi mostrado, mas que eu não demonstrei na prática, e vocês vão ver como é que eu consigo rentabilizar o tempo, que é o recurso de copiar. Então, aproveitando a pergunta do tutorial anterior, se você ainda não viu os tutoriais anteriores, eu vou deixar o link aqui em cima. Eu, então, vou fazer uma cópia dessa pergunta, bastando para isso clicar nesse botão. E já tenho, então, a minha pergunta duplicada ou copiada. Como vocês podem ver, ela mantém o mesmo padrão da pergunta anterior. Contudo, eu vou selecionar o tipo de pergunta que me interessa hoje, grade de caixa de seleção. E por que eu aproveitei a pergunta anterior e por que vocês estão vendo aqui que ela praticamente é muito parecida com aquilo que foi feito no tutorial anterior? Isso acontece porque esse tipo de pergunta é muito semelhante à pergunta anterior, que é a grade de múltipla escolha ou a grade de escolha múltipla. Contudo, na pergunta anterior, o aluno só poderia selecionar uma opção por linha. Aqui, na grade de caixa de seleção, o aluno pode selecionar mais do que uma. E para quem assistiu o tutorial anterior, devem lembrar que eu tive que fazer uma correção porque haviam respostas que poderiam ser comuns a duas modalidades esportivas. Então lá, no tutorial anterior, eu assinalei duas opções e quando o aluno clicasse numa ou noutra, ele teria a pergunta certa. Eu aqui, então, vou fazer só alguma ligeira alteração para permitir que, por cada linha, possa haver mais do que uma resposta, como, por exemplo, o passe no futsal, o bloco ou bloqueio no voleibol, o smash no badminton, o crawl na natação. Eu vou pôr aqui corridas de barreiras, eu vou deixar conforme estava no atletismo. Contudo, eu vou apagar o sistema muscular e eu vou pôr aqui serviço, porque o serviço seria comum tanto no voleibol como no badminton. Isso vai permitir, então, aqui duas opções de resposta. Na linha 6 não vai ter nada, ou seja, eu tenho 5 linhas e tenho 6 colunas. Vou corrigir a chave de resposta. Então, no futsal tenho passe e mais nada. No voleibol eu tenho passe, tenho bloco e tenho o serviço. No badminton eu tenho o smash e tenho o serviço. Na natação, das opções que aqui estão, eu só tenho o crawl. E no atletismo eu só tenho a corrida de barreiras. Cada opção dessa irá valer 5 pontos, sabendo que agora o aluno, para ter correto no voleibol, ele terá que assinalar as 3 opções e no caso do badminton as 2 opções. Concluído. Então essas opções vocês já conhecem, a pergunta fica como obrigatória e aqui nós temos então aquelas 3 opções que também já são comuns da pergunta anterior, uma descrição, limitar a uma resposta por coluna, ordenar as linhas aleatoriamente, é o que eu costumo então fazer. E agora vocês poderiam perguntar, mas limitar a uma resposta por coluna não seria a mesma opção da pergunta anterior? Ou seja, da grade de múltipla escolha? Não, porque aqui eu posso ter mais colunas, fazendo uma maior distribuição, e o aluno poderá selecionar mais do que uma opção, o que não é possível na pergunta anterior. Contudo, ele não poderá selecionar opções correspondentes na mesma coluna. E é esse o grande diferencial. Eu não vou fazer esse tipo de limitação. A pergunta está concluída. Vamos ver então agora como é que ela ficou. Aqui está ela.
ordenada de forma aleatória, então o aluno agora ele pode selecionar, por exemplo, mais do que uma opção. E ele então teria respondido a pergunta e bastava então enviar. Então, recapitulando, o que você aprendeu hoje? Você aprendeu então a construir uma pergunta com resposta de grade de caixa de seleção ou de grelha de caixas de verificação. Se você achou que esse tutorial te ajudou e pode ajudar outras pessoas, por favor, partilhe. Se ainda não se inscreveu no meu canal, clica aqui embaixo, clica no sininho para receber todas as próximas notificações, deixe o seu like e o seu comentário. Obrigado e até uma próxima.